Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade, estamos aqui para adorar a Deus e bendizer o seu nome, amém? Ele já se faz presente na casa, Ele é o dono da festa, Ele é o dono do culto, Ele é o dono da igreja, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso de número 4. Verso 4 e 5. Evangelho segundo escreveu João. Para nossa meditação nessa quinta da vitória. Amém. Eu queria falar, aleluia. 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 Oh glória, oh glória. Aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele, 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 adore a Ele. Ele é o dono da festa, Ele é o dono do culto. Urabarachando calacera barucalavai. Eu não controlo, irmão, eu não controlo, calacera vai. Adora Ele, vai, vai. Se é para adorar, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Como foi dito pelo pastor Robson, enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele age. Enquanto você adora, Ele liberta. Enquanto você adora, Ele cura. Enquanto você adora, Ele vai lá. Enquanto você adora, Ele vai. Ele vai. Xerabacala serra. Mandaracho. Adora. Adora, 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 adora. Era barachando. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Podemos assentar. Amados, só um preâmbulo para iniciarmos essa mensagem antes da introdução. Quando eu terminei de preparar o texto que o Senhor havia me dado, o Senhor disse assim ao meu coração. Interessante que Ele não me disse antes, Ele me disse depois que eu preparei a mensagem. Ele disse que para ter uma vida vitoriosa, amados, para ter uma vida abençoada, o maior empecilho e a maior dificuldade não é Deus agir, ou Deus fazer, ou Deus dar, ou Deus transformar, ou Deus trabalhar. Porque para Deus, o que para nós é impossível, para Ele é normal. Os maiores obstáculos e as maiores dificuldades que existem não estão fora nas dificuldades, na luta que enfrentamos. As maiores dificuldades para termos vitória da parte de Deus estão, na maioria das vezes, dentro de nós. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso contexto impede de, durante a caminhada, discernir e entender o que Deus quer fazer. Na mensagem que Deus colocou no meu coração, nós encontramos 3 pessoas. 3 tipos de igreja, 3 tipos de povos. Primeiro é o próprio Jesus que está no caminho. E é claro, Ele como Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe o começo, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim. Segundo são os seus discípulos que estão andando junto com Ele. Mas como vai ficar claro, os discípulos, apesar de estarem no caminho, não estavam conectados à realidade do caminho.
não estavam conectados com o que Jesus iria fazer no caminho. Tanto é que eu já posso antecipar que durante um dos maiores e mais profundos, com várias camadas de diálogo, os discípulos não estavam presentes. Eles se retiraram. Porque eles estavam no caminho, mas não estavam preparados para entender o que iria acontecer nesse caminho. Havia também barreiras na mente de quem estava ao lado de Jesus. E havia também uma barreira na mente de quem iria receber a palavra, através do qual, porque Jesus só entra naquele caminho por causa de uma pessoa. E ele sabia que as barreiras, as emoções, os sentimentos que cercavam aquela mulher, impedia ela de receber a vitória que ela tanto desejava. Para iniciar a introdução, nós sabemos que judeus e samaritanos não conversavam. Eu não quero entrar aqui na história, mas é um contexto histórico longo. Brigaram como povo, separação, houve uma mistura. Judeu não conversava com samaritano. Nós já conhecemos essa história, eu quero adiantar. E Jesus, a Bíblia vai dizer, no verso que nós acabamos de ler, e o texto começa dizendo assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. E aí eu fui pesquisar um pouquinho. Todas as vezes que João usava esse termo necessário, no grego, sempre escondia por trás um propósito. Todas as vezes que João falava assim que era necessário fazer alguma coisa, é porque Jesus iria aprontar alguma coisa. No bom sentido da palavra. Aprontar no sentido porque os discípulos nunca sabiam o que ia acontecer. E todas as vezes que era dito, e era necessário Jesus passar por um lugar, era necessário entrar na casa de alguém, era necessário dialogar por alguém, alguma coisa diferente ia acontecer. Nós estamos numa visão macro. Agora mude para mim, para a visão da samaritana. Era mais um dia, no mesmo caminho, no mesmo poço e na mesma condição. Ela não sabia do era-lhe necessário. Só Jesus sabia. E ela entra mais uma vez no mesmo caminho. E eu quero falar rapidinho sobre o poço. Porque ela vai meio-dia buscar água. E já diz o adágio dos nossos dias, né? Quem quer beber água limpa, tem que levantar cedo. Quem vai meio-dia não vai beber água limpa, bebe água suja. É normal, irmãos. Meio-dia a água já está lá embaixo, misturado com barro. Quem já pegou água em poço aqui, ou já conviveu em poço, sabe. Quando a água está lá embaixo, a água é barrenta, é suja. E água era algo que naquele contexto ela precisava muito. E todos os dias ela entrava naquele caminho para pegar aquela água barrenta, para saciar sua sede. Eu disse para você que Jesus entra num caminho e que a samaritana está naquele caminho. E que os discípulos também estão no mesmo caminho. Estão no caminho, mas não estão entendendo ainda o propósito. E a Bíblia diz que não era só necessário Jesus passar por Samaria, porque quem tem propósito não apenas passa. Porque eu lembro agora de uma passagem que Jesus está passando. E aí os judeus param e perguntam assim: Jesus, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse assim? E aí na hora que a pergunta é feita, Jesus não apenas passa, a Bíblia diz que Jesus para. Porque quem tem propósito não vive de passagem. Quem tem propósito vive de propósito. E quem tem propósito para entender o que está acontecendo. Aí Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. E Deus opera um grande milagre. E nesse mesmo contexto Jesus para. Onde Jesus vai parar? No poço. Ele para no poço. E quando ele para no poço, esse diálogo ele tem muitas camadas. Há muitas coisas que acontecem aqui no silêncio.
E a Bíblia vai dizer que quando Jesus para, Jesus senta. O objetivo, Jesus tinha um propósito ali. Porque uma barreira centenária que existia precisava ser quebrada. E só quebra barreiras quem para. Quem passa não tem tempo para quebrar barreira. Quem passa está ocupado demais para se preocupar com a samaritana. Mas naquele dia Jesus tinha um propósito, derrubar aquela barreira. E como ele tinha propósito e tinha tempo, ele veio, parou. E aí acontece um diálogo num olhar. Porque o poço, eu não sei como você imagina, mas naquela época, para se pegar água do poço, tinha que levar o cântaro e tinha que levar uma corda. E como nós sabemos que há um diálogo ali? Porque Jesus olha. E Jesus vê um cântaro e uma corda. Aí ele olha para ela e fala assim: dá-me de beber. Eu digo para você que houve um diálogo no olhar, porque aí ela olha de volta. Quando ela olha, ela identifica. Como pode você, sendo judeu, me pedir água? Entendeu? Aí, presta atenção na abordagem missiológica de Cristo. Ó, presta atenção. Porque ele era Deus, amados. Ele já sabia tudo que ia acontecer lá na frente. Ele já poderia chegar abordando: ó, vai lá, faz isso, ele poderia. Não, mas ele cria um ponto de contato. Porque ele era Deus, mas ele era homem. Quando ele para, ele olha, questiona, ele diz: dá-me de beber. Ele revela. Isso aqui é muito forte. Ele revela para a mulher samaritana a sua sede natural. Para expor para a samaritana a sede espiritual que ela tinha. Ele cria um ponto de contato. Ele estava numa sede natural e ele fala: dá-me de beber. Mas o objetivo dele era mostrar a sede espiritual que ela estava passando. Porque aquela água barrenta que ela estava pegando não era para matar a sede carnal dela. E vai ficar claro isso aqui lá na frente. Ele mostra o seu lado humano para revelar, na verdade, a necessidade que estava escondida dentro dela. E quantas vezes, amados, Deus, na sua onisciência, está revelando coisas, está falando coisas, está mostrando coisas para gente que Deus está pensando que é para o outro. Mas Deus está te mostrando a sede que Ele tem para revelar a sede que há em você. O que Deus tem falado com você? O que o céu tem te comunicado? Talvez você não tenha entendido. Mas o céu está querendo te mostrar a sede que há na sua alma de algo que Ele tem te falado. E aí nós, com Deus, pastor Natanael, às vezes temos um diálogo, assim como aconteceu com ela. Porque quando ela começa a conversar com Jesus, o diálogo começa na horizontal. Só que quando Jesus fala da sede, automaticamente ele muda o assunto da horizontal para vertical. E ela não entende. Pastor Robson, quantas vezes Deus já mudou de assunto com a gente? Ele está falando na horizontal há muito tempo e a gente não está entendendo. A gente não está entendendo. Deus está revelando, Deus está falando, Deus está querendo mostrar um caminho, querendo mostrar algo. A gente está pensando que Deus está falando no nível da terra, mas Ele está falando no nível do céu. É igual marido e mulher, né? Quantas vezes uma mulher te fala uma coisa e você não entende, irmão? Porque ela está em uma frequência e você está em outra. O céu me trouxe aqui para te dizer nessa noite: mude de frequência, saia da frequência da terra e comece a entrar na frequência do céu, que você vai começar a entender o que o céu está querendo te dizer. Sai da frequência da terra e entra na frequência espiritual, porque o céu quer te revelar. Cadê os crentes que querem que o céu revele algo aqui? Cadê? Eu estou sentindo uma presença aqui, rebácia. Para de questionar o nível da terra. O céu quer falar com você. Quem quer conversar com o céu aí? Quem quer? Deixa eu ver se tem alguém para ouvir o céu.
nessa noite. Dá-me de beber. E aí, eu vou adiantar o diálogo. Ela diz assim, mas olha só, você está me pedindo água de beber, eu sou mulher samaritana. Você não pode me pedir água para beber, eu sou samaritana. Você não entende que tem uma barreira entre nós? Você não está entendendo que o judeu não conversa com o samaritano? É Deus tentando mudar a história de vida e o quadro de vida dela. E ela está tentando, pastor Robson, ensinar a Deus como se faz, como se trabalha. É Deus tentando mudar a história de vida dela. E ela contando das dificuldades dela ser samaritana. E samaritano não conversar com judeu. Sabe o que é isso? É Deus querendo te apresentar um milagre. E você falando assim, mas Deus, o médico disse que não dá. Mas Deus, o juiz diz que acabou. É Deus tentando te mostrar um milagre e você tentando mostrar a terra. Eu digo mais uma vez, sai da terra e entra no céu. Cadê os crentes daqui que vai adorar? Você pensa que Jesus não sabe quem você é, irmão? Você pensa que Ele não sabe as tuas limitações internas, emocionais, mentais? Para de apresentar para Deus as suas limitações e abraça a promessa ilimitada que o céu quer te dar hoje. O céu não depende de você ser ou não ser, ter ou não ter, fazer ou não fazer. O céu só depende de você estar na posição para Ele operar. O céu só quer uma posição nossa, pastor Natanael. O céu só quer uma atitude nossa. O céu só quer, Deus está mandando assistir. O céu só quer um posicionamento nosso. O céu já conhece as suas lamúrias, as suas reclamações, as suas dúvidas, os seus medos, os seus temores, as suas impossibilidades. O sonho que Deus te deu é grande demais, porque não é seu, é de Deus. Se fosse para Deus te dar um sonho tamanho do seu tamanho, para você fazer, não seria um sonho de Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz assim, minha filha, se você soubesse quem é que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela olha de novo para Jesus. Vamos ter vários olhares assim, nesse sentido, porque ela continua na terra. Ela olha e fala assim, mas você não tem corda? Você não tem cântaro? O olhar humano. E outra, o poço é fundo, não dá para pegar com a mão. Agora presta atenção, eu disse para você que a água do poço era uma água barrenta, era uma água. Quando Jesus fala água viva, ela sabe do que Jesus está falando. Naturalmente falando. Naturalmente. Porque água viva aqui remete ao que os antigos no Oriente conhecem como manancial de águas vivas. São fontes naturais que jorram no meio do deserto. Aí ela olha para Jesus e fala assim, mas como assim? Você está me falando de uma fonte que jorra, só que ela entendeu no natural apenas, e ela questiona. Como que você está me falando de uma fonte, de uma água limpa, uma água pura, uma água que jorra como um manancial no meio do deserto? Você não tem corda, você não tem balde, você está me pedindo água aqui. E ela não está entendendo que Deus está revelando para ela a sede da alma dela. A sede que havia dentro dela. A sede que havia no ser dela. E ela pergunta a Jesus, você não tem... Você está entendendo, amado? Ela continua segurando o cântaro, segurando a corda e dizendo assim, você não tem corda, você não tem cântaro. É Jesus querendo... Presta atenção, presta atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica, você pensar, uma fonte que jorra, cabe em um cântaro? Uma fonte
fonte que está jorrando ininterruptamente cabe em um cântaro, irmão? Cabe? Cabe, irmão? Tem gente querendo colocar fonte dentro de cântaro. Ele não quer abrir mão do cântaro de jeito nenhum. Ele até sabe que a água é suja, até sabe que a água é barrenta, mas ele se acostumou tanto com aquele cântaro que Jesus está querendo dar fonte e ele não larga o cântaro. E ele não solta o cântaro. É a razão, é os contatos, é a emoção, é o sentimento, é o intelecto. Larga isso, deixa isso de lado. O céu tem algo novo em 2026 para você. O céu, só quem quer receber do céu algo novo, só quem quer. Levanta a mão e recebe. Eu sinto nessa noite, em 2026, na quinta da vitória, que tem algo novo do céu descendo. Eu tô sentindo, eu já tô vendo alguém sentindo, eu tô vendo. Tem algo novo do céu descendo. Recebe, vai. Recebe. Não é para entender, é para receber. Não é para entender, é para receber. Quem vai receber? Quem vai? Era barachando calacera, era bacandorevasara calaba. Quem pode adorar comigo nessa noite? 10 segundos para você adorar. Vai, adora. Era baracalachando rabacandara. Ela barachando que ela será baio. Eita. Aí Jesus dá para ela o segredo e agora ela começa a entender que Jesus não estava falando de uma água natural. Porque Jesus disse assim, ó: qualquer que beber dessa água barrenta, suja, imunda que você está bebendo, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Repita comigo, nunca mais. Eu estou parafraseando, tá? Porque o texto diz nunca terá sede. Eu estou parafraseando. Nunca mais. Nunca é nunca, né? Nunca é nunca em qualquer lugar. Jesus olha para ela e diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu vou dar para ele, parafraseando, vai se transformar dentro dele em uma fonte. Por que ela entende? Pelo verso seguinte. Ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, dá-me dessa água. Ela para de questionar e entende que não era uma água. Porque quando Jesus falou assim, nunca mais terá sede, ela disse assim: poxa, parafraseando, eu todo dia venho aqui beber essa água suja e barrenta, mas no outro dia eu estou com sede de novo e tenho que voltar aqui de novo para beber da mesma água, no mesmo lugar, com o mesmo cântaro, repetir o mesmo ritual. Tem gente dentro da igreja, pastor Natanael, vivendo de ritual. Ele não aprendeu que tem uma fonte. Todo dia ele vem com um balde. Jesus está querendo dar a fonte para ele levar para casa, para distribuir. Mas todo dia ele vem com um balde. Porque ele entende que para ele o balde é suficiente. Só que o balde gera em você porque a água do balde acaba. A água do balde termina. E aí você tem que cumprir aquele ritual e voltar de novo no outro dia e cumprir de novo. Só que ritual cansa. Ritual enfada.
Eita. Ela barachando, rebacando, récia. Foi o que fez o povo cansar em Israel. Ritual. Mata novilho, sacrifica novilho, mata novilho, sacrifica. Aí por isso que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele diz assim: agora acabou o ritual. Não precisa mais sacerdote e sumo sacerdote. Agora você tem acesso e pode entrar no Santo do Santo para contemplar a minha presença. E é quem vai adorar, quem vai? É no Santo do Santo agora que você adora. Eita. Não precisa mais lavar a mão na pia, não precisa mais cumprir aqueles rituais. Porque o véu que fazia a separação foi rasgado de alto a baixo. Não ficou nem uma pontinha seguro para cantar a história. Ele fez a obra completa. É por isso que ele diz para a mulher: nunca mais. Presta atenção. Tem situações que nós nos habituamos, que nós nos acostumamos. E é uma questão tão séria que até no confessar nós nos habituamos. Se eu errar nisso aqui de novo, meu pastor vai entender. Ele vai orar por mim. E aí o pastor passa por você orando 10 anos, na mesma situação, no mesmo pecado, porque já virou um ritual. Você se acostumou com a água do poço. Se acostumou com aquela situação. Não sabe viver mais fora desse contexto. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Esse caminho que você está passando, esse poço que você está bebendo, Jesus conhece ele. E assim como ele entrou no caminho da samaritana, eu sinto, e eu posso dizer aqui nessa noite, debaixo da autoridade profética que Deus me dá, ele também está entrando no seu caminho hoje. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Ele também está entrando no caminho do teu filho hoje. Ele também está entrando no caminho da tua esposa hoje. Ele também está entrando no caminho da tua empresa hoje. Ele também está entrando no caminho do teu ministério hoje. Não vai ficar para trás nenhuma fagulha. Não vai ficar para trás nada. Nunca mais você vai voltar nesse poço. Nunca mais você vai beber essa água. Nunca mais. Quem pode adorar? Nunca mais. Eu estou sentindo a presença aqui. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. A palavra para você é nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais, nunca mais você vai cair nessa pornografia de novo. Nunca mais você vai voltar para a boca de fumo. Nunca mais, nunca mais. Quem pode agarrar? É quinta-feira de vitória. É nunca mais, nunca mais. Quem pode adorar comigo? Nunca mais. Fala com seu irmão, nunca mais. Fala, fala. Poço de Jacó, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu estou sentindo a presença aqui, nunca mais. Quem pode adorar, nunca mais, nunca. Nunca mais, jovem e adolescente, nunca mais, nunca mais. Contatinho, nunca mais, contatinho, pastor Natanael. Eita, namoro no escuro escondido, nunca mais, nunca mais. Homossexualidade, prostituição, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Adora, 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 adora. Eu estou cheio de Deus aqui, eu estou sentindo a presença aqui. Tem uma glória aqui nessa racha, bacando reba, era barachando rabacandará, é pacote capaz. Quem vai receber aí? Quem vai? 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 Só quem vai adora, adora, adora. Urabaracarachandarai. Quando ela olha para Jesus, ela diz assim, o caminho para encerrar. Ela diz assim: Senhor, me dá dessa água. Primeira coisa, para que eu não tenha mais sede.
dentro dela, pastor Robson, ela já não suportava mais, pastor Natanael. Ela disse: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede. Ela entende que Jesus não estava falando da água da terra, ele estava falando da água do céu. Tem situações na nossa vida, amados, que você já não está aguentando mais esse ciclo. E quando você termina de pecar, a única coisa que você sabe fazer é chorar. Deus está falando. Você se joga no chão e fala: Senhor, de novo, eu não aguento mais. Eu não suporto mais ser levado para esse poço para beber dessa água barrenta. Aí Jesus está dizendo assim para você: não se preocupa não, meu filho. Você está entendendo que não quer mais ter sede. Você não quer mais voltar nesse poço. Você não quer mais beber nessa água. Você não quer mais fazer parte desse ritual. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinha nessa luta. A partir de hoje eu desço nesse poço. A partir de hoje eu desço nesse caminho. Eu seguro pela tua mão direita e digo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu te sustento como a besta da minha justiça. Você vai vencer, você vai. Eu não quero mais ter sede, Senhor. Só que eu não apenas não quero mais ter sede, porque mesmo que a sede acabe, o ritual pode fazer ela voltar para o poço de novo. O pedido dela é completo, porque ela pode ter a água, entender, mas a ânsia, a abstinência. Aí ela diz para Jesus assim: ó, eu não só não quero ter mais sede, como eu não quero voltar mais nesse poço para tirar essa água. Porque humanamente falando, seria lógico, se ela não vai ter sede, ela não vai voltar no poço, mas nem sempre é assim. Às vezes Deus tira a sede, mas a vontade de ficar no poço permanece. Quantas pessoas você tira da rua, mas a rua não sai dela? Você tira das drogas, mas as drogas não saem de dentro dela. Você tenta recuperar ela, mas dentro dela, o coração dela ainda está lá. Não só Jesus estava tirando dela a sede, como também estava tratando a vontade de retornar ao poço e beber daquela água. Agora preste atenção. Quando Jesus vai conversar com ela, Jesus diz para ela assim: olha, vai lá e busca o teu marido. Agora ele toca no problema, porque não se conversa com alguém para ajudar essa pessoa apontando primeiro o problema dela. Você mata ela. Ele só toca no problema quando ela entende o propósito. Quem não entende o propósito de vida, irmão, não vai entender o porquê tem que sair desse problema. É por isso que Deus está trabalhando em você primeiro o seu propósito, o seu chamado, o seu ministério. É por isso que Deus está falando comigo aqui. Deus está trabalhando em 2026 do seu propósito, porque enquanto você não entender o valor e o tamanho do seu propósito, você não vai sair dessa situação. Deus te deu um propósito, Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado. Pode vir, pode subir, pode subir. E aí a Bíblia diz, olha que coisa linda. Eu disse para você que há vários olhares. Agora ela sai do cântaro e da corda e vai para o monte. Ela diz assim: mas Jesus, presta atenção, já entendi quem o Senhor é, já entendi o negócio da água, mas olha só, eu adoro no monte, e o povo de Jerusalém adora no templo. Como é que é, Jesus, esse negócio da adoração? Aonde é que tem que adorar? Qual é o lugar certo? Aí Jesus vem, e essa palavra aqui é muito forte. Jesus rompeu um ciclo. Jesus rompeu uma história. Um simples verso está rasgando o véu.
Ele diz assim, ó, presta atenção. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem em Jerusalém, nem no monte. Os judeus adoram o que sabem, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros, não importa se é judeu, não importa se é samaritano, não importa se é carioca, não importa se está em Auma, não importa se está na Quinta da Vitória. O que Deus está procurando são os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, não de boca, não de palavra, mas em espírito e em verdade. Cadê os verdadeiros adoradores? Porque a Deus importa, a Deus importa, a Deus importa que os verdadeiros adoradores adoram a Ele em espírito. Cadê os adoradores? Cadê quem vai adorar a Ele aí? Deixa eu ver. Eu encerro. Ela diz, mas quem é o Senhor? Eu sei que o Messias vai vir. Aí Jesus olha para ela, verso 26, diz assim, eu sou o Messias. Agora presta atenção, olha como é que começa. Ela começa reconhecendo Jesus como judeu. Depois ela reconhece que Jesus é Senhor. Depois ela entende que Jesus é o profeta. Depois ela recebe que Jesus é o Messias. E só então ela entende que eu sou estava diante dela. Ai, 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 você não entendeu, você não entendeu. Moisés está diante de Deus. E ele pergunta, eu vou dizer para o povo que o Senhor é quem? Diga para o povo que eu sou. O que quer dizer isso, Deus? Se o meu povo precisa de milagre, eu sou milagre. Se o meu povo precisa de cura, eu sou cura. Se o meu povo precisa de pão, eu sou pão. Eu sou. Quem quer adorar o eu sou aqui nessa noite? Adora o eu sou, vai. Adoro o eu sou. Adoro o eu sou. Adoro o eu sou. Adoro o eu sou. Adora. Até transbordar. Eu sou o pão da vida. Derrama a tua glória. Derrama Aleluia. a glória. Enche-me. Aleluia. Até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. E eu encerro agora. Quando ele diz eu sou, ele confirma. Eu sou o pão da vida. Quando ele diz eu sou, ele confirma. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou uma videira verdadeira. Ele está confirmando que ele é, que ele é. E a Bíblia diz que quando ela entende, ela solta o cântaro, pastor. Quando ela solta o cântaro, presta atenção. E eu encerro agora. Eu encerro agora e você pode explodir de glória. Aleluia. Presta atenção. Para você entender o que Deus quer fazer, você tem que abrir mão daquilo que você acha que tem que ser. Você tem que abrir mão daquilo que você acha que Deus tem que fazer. Você tem que abrir mão das suas crenças e convicções. Presta atenção. Ela deixa um cântaro, mas ela recebe uma palavra. Não tem como ter cântaro e ter palavra. Para receber palavra tem que deixar o cântaro. Agora tem uma coisa. Quando ela voltava para a cidade dela com a água barreta, ela era a mesma. A ex de 5. Já era conhecida. Agora quando ela larga o cântaro e recebe a palavra, a Bíblia diz que depois daqueles dias Samaria nunca mais foi a mesma. Samaria foi impactada, porque a mulher do cântaro largou o cântaro. Agora vai. Adora.
Adora ele, adora ele, adora ele, adora ele! Adora ele!